E clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu, ou seja, morreu. E Saulo consentia a sua morte. Amém? Feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos em comum. Nessa noite, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Ensina-nos, guia-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, ele anda com os seus discípulos e um dia diz para eles: gente, daqui para frente o negócio vai ficar difícil. Vocês andaram comigo, vocês viram milagres, vocês viram um monte de coisa acontecendo. Só que eu preciso ir embora. Eu vou para o Pai e vocês vão ficar por aqui. Então, tem uma coisa, o negócio vai ficar mais apertado ainda, porque eu não estarei com vocês. Mas eu não quero que vocês fiquem sós. Eu vou pedir para Deus, Ele é o Espírito Santo. E Ele é poder na sua vida, revestimento. Jesus morre, ressuscita, vai aos céus. Capítulo 1 de Atos, o Senhor volta aos discípulos e diz: ó, fiquem na cidade em oração, até que vocês sejam revestidos de poder. Capítulo 2, o Espírito Santo reveste o povo com poder para. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E aí começa a pregação, milagres acontecem, milhares de pessoas se convertem, e todo mundo se aglomera em Jerusalém, por causa dessa nova religião, por causa desse novo pensamento, e Jesus começa a fazer maravilhas. Semana passada nós vimos que Ananias e Safira, no meio do avivamento que aconteceu nessa comunidade, eles venderam a propriedade deles e disseram: ó, vendemos por tanto, mas na verdade não foi aquele total. E Pedro fala: mas você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. E Ananias morre porque ele não quis entregar tudo de si mesmo a Deus. Depois desse episódio, você vê no final do capítulo 12, até o capítulo 5, versículo 12 a 16, que todo mundo ficou, versículo 11, todo mundo ficou com temor, todo mundo ficou vendo aquilo era sério, então eles não mexiam com os apóstolos, mas criam na palavra de Jesus. Do versículo 12 ao 16, é o começo daquilo que nós lemos. Então, os discípulos eles começaram a pregar a palavra do Senhor, e naquele mesmo momento que nós lemos, levantaram-se, pois, o sumo sacerdote, e pegaram o povo, os discípulos de Jesus, e jogaram eles na cadeia. E naquela noite, um anjo, como diz o versículo 18, versículo 19, um anjo abriu as portas do cárcere e os conduziu para fora, e eles continuaram a pregar o Evangelho, a palavra de vida. No versículo 20, quando ele diz: dizei ao povo todas essas palavras de vida. Você vê que o V é maiúsculo, referência a Jesus. Continuem falando da palavra de Jesus. E aí eles saem, vão para a praça e continuam a pregar. E no dia seguinte, o chefe do sinédrio fala: pega o pessoal no calabouço e traz aqui diante de nós. E aí quando os guardas vão lá, todo mundo já tinha sido liberto. E eles ficam com medo. Então os soldados vão à praça, pegam os apóstolos e trazem de volta ao sinédrio. E eles começam a falar: vocês estão profanando o templo, vocês estão contando um monte de historinha. E aí naquele momento eles têm a oportunidade de ministrarem a palavra diante dos sábios daquela época. Só que eles ficaram revoltados. Versículo 33 até o versículo 42, eles querem matar os discípulos, os apóstolos, mas um homem chamado Gamaliel, um
saminha, dão uma surra neles e falam: vai embora, para de pregar esse evangelho. E aí nós lemos no versículo 40 que eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem levado uma surra, por terem levado os tabefes e serem considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus Cristo. Imagina você levando uma surra porque você crê em Jesus Cristo e falar: que maravilha, eu apanhei em nome de Jesus. Olha que maravilha. Logo depois, um deles, chamado Estevão ou Estevão, não vai depender de como você quiser ler, como está na versão da sua Bíblia, já no capítulo 6, ele está pregando na praça e aí começaram uma discussão. Os saduceus discutem com ele, só que ninguém consegue debater, porque isso é interessante, que a palavra diz que o Espírito Santo estava nele e ele tinha tanta autoridade e sabedoria, e não podia resistir à sabedoria que o Espírito dava enquanto ele falava, no versículo 10 do capítulo 6. Então eles pegam Estevão, pedem que algumas pessoas contem umas mentiras, que dizem: olha, ele está contando umas heresias ali, ou mentindo no meio da pregação. E aí pegam Estevão e levam novamente ao sinédrio, e agora ele é inquirido por esse pessoal. E no momento em que Estevão é perguntado: você está falando sobre Jesus e contra Moisés, o capítulo 7 todo, ele é a defesa de Estevão em relação à mensagem dele. Olha só, gente, eu não estou falando mal de ninguém. Só estou dizendo para vocês que veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio Moisés, veio todo mundo, e todos eles falavam de Jesus Cristo, mas ninguém acreditou. E quando Jesus veio, vocês simplesmente o mataram. E aí quando eles falaram, ele falou assim: que mataram Jesus. O povo ficou revoltado, versículo 54, capítulo 7, e então se enfureceram, levaram Estevão para o lado de fora e o apedrejaram. Só que interessante que quando ele falava, as pessoas diziam que ele via o rosto de um anjo na face de Estevão. E enquanto ele estava sendo apedrejado, no versículo 56 diz que: eis que vejo os céus abertos. No momento que ele estava sendo apedrejado, Estevão estava olhando para cima, e naquele momento ele viu os céus se abrir, Deus Pai sentado, e à sua direita Jesus de Nazaré. E ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem glorificado ao lado do Pai. E no meio das pedrejadas e pontapés, ele disse: Senhor, perdoa esse povo, porque não sabem o que fazem, mas glorificam o nome de Jesus. E naquele momento Estevão é assassinado. Interessante, guarda esse nome para os próximos capítulos. E ele foi morto aos pés de Saulo. Sabe, gente, até o momento em que Ananias, no capítulo 5, ele morre, a igreja estava sofrendo, estava vivendo um avivamento do poder e da presença do Senhor. Logo depois que os apóstolos começam a pregar, ali começa a perseguição à igreja de Jesus Cristo e ao Evangelho. E aí você vai ver que nesse exato momento, enquanto eles pregavam a palavra de Deus, as pessoas distorciam e queriam culpá-los por alguma coisa errada que eles faziam, e mataram. Começou ali a perseguição em relação aos apóstolos e aos discípulos de Jesus Cristo. E eles se alegravam, e eles exultavam, porque eles foram considerados pelos outros dignos de serem açoitados, porque pregavam o nome de Jesus. A alegria no coração de cada um deles é quando eles diziam: Jesus te ama. Alguém tacava uma pedra: olha que legal, eu fui apedrejado, porque Jesus é bom, porque Jesus é maravilhoso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, e o nome de Jesus é propagado em todos os lugares.
você vai ser rico, próspero e abençoado. O Evangelho de Jesus é salvação de vidas e o poder de Jesus Cristo. No capítulo 10 de Mateus, se você puder ter sua Bíblia, desde o versículo 16, Jesus começa a dizer, Mateus capítulo 10, isso é quando ele envia os seus discípulos, ele dá algumas instruções para eles, alguns pensamentos do caminho. Jesus diz, eis que eu vos envio ao meio de lobos. Versículo 17, acautelai-vos dos homens, porque eles, quando vocês pregarem o nome de Jesus, vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus diz, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Eram analfabetos, semi-analfabetos, pescadores, pessoas que não tinham cultura nenhuma, e perante o Sinédrio, perante os senadores, os grandes reis daquela época, falavam com autoridade, porque o Espírito lhes concedia a palavra. Sereis odiados, versículo 22, de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Gente, Jesus não disse em nenhum momento, andando com os discípulos, galera, é o seguinte, vou começar um negócio aqui, vou falar umas coisas, fazer uns milagres, umas mágicas, e aí fica tudo beleza. E aí, quando todo mundo nos acompanhar, nós teremos mansões, carros, teremos uma vida abundante. Jesus não veio para que você tenha nada disso. Sabe por quê? Porque no momento em que você nasceu, o Senhor derramou sobre você sabedoria. E Ele fez você o mais excelente, para que você possa governar. Você se lembra do pastor Edson Vieira, goiano, que veio aqui? E ele deu uma definição muito interessante sobre o que é em Gênesis no capítulo 1, governar sobre a terra. Você conhece um médico que ele não é crente, o cara nunca passou na